Olá, gente, eu sou o Michael, trabalho aqui na Day Trading Academy com o Marcelo e nós estamos aqui para dar para você, no final de maio agora, uma retrospectiva dos eventos da semana passada, eventos no mundo econômico, financeiro, de investimento, tudo isso. Vamos lá? Então, a preocupação sobre inflação baixou esta semana, baixou um pouco e, consequentemente, as ações se beneficiaram. Medo sobre a velocidade da recuperação da crise do Covid, né, também baixaram. Daí, na terça-feira, saiu um relatório um pouco fraco sobre confiança dos consumidores. Isto deprimiu os mercados um pouquinho, mas é de se esperar depois de todo o pessimismo no último mês, né? Enfim, foi descartado por maior parte os mercados, isso falando do relatório, né? E os mercados voltaram às suas subidas. As dicas que saem por aí das intenções da Reserva Federal indicaram essa semana permanência na sua posição de baixíssimos juros, que animou os mercados, né? Pois os medos de inflação apontaram a juros mais altos para tentar apaziguar esta inflação, né? Algo que quase sempre afeta os mercados de maneira negativa, os juros altos. Tudo indica que, apesar de algumas indicações de inflação, a posição do governo é que esta seja resultado de interrupções temporárias nas cadeias de suprimento devido ao Covid e que tudo logo será resolvido, né? Verdade ou não? Pelo menos neste momento acalmou os medos que motivam investidores a sair de ações. Os últimos dias da semana apresentaram mais notícias boas, confirmando o otimismo do início da semana e dando o Dow e o S&P 500 seus primeiros ganhos semanais nos últimos 3. Geralmente não destacamos o índice Russell 2000, o Russell 2000, né, é menos conhecido, porém é um indicador bom, pois representa 2.000 empresas de menor porte e apesar de todos os Estados Unidos, né, apesar de todo o transtorno do Covid, está numa tendência de consistentemente altista nos últimos 8 meses. Tem ganho mais de 15% em 2021 e 62% nos últimos 12 meses. E está aproximando sua alta histórica. Todos os índices principais nos Estados Unidos saíram positivos esta semana. O Dow ganhou 1%, o S&P 500 ganhou 1,2% e o Nasdaq 2,1% positivo. Mercados globalmente também continuando sua tendência altista positiva, encerrando o quarto mês em seguida de ganhos, 4 meses em seguida de ganhos. Você fala de recuperação do Covid, parece que está aqui. De novo, o mundo olhando aos Estados Unidos para a liderança econômica. que gosta, não, né? Se tudo estiver bem com os Estados Unidos, os outros se beneficiaram. É um fato de vida. Registraram 7 dias em seguida de avanços e 4 meses em seguida de ganhos. Isso em mercados globais. O otimismo mais recente vem da possibilidade de outro estímulo dos Estados Unidos, outros gastos de 6 trilhões de dólares, né? Isso não repassado diretamente aos cidadãos, mas a várias indústrias. Eles falam de infraestrutura, mas isso beneficia muita gente, o trabalho, cadeias de suprimento. Também haverá pedidos para suprimentos de outras partes do mundo e isso anima os mercados. O índice MSCI, que engloba 50 países, está 90% acima das baixas dos piores níveis do Covid. Mercados europeus, por maior parte, mais altos. Todos da Europa própria ganharam. A melhor semana foi da Suíça, ganhando 1,8%. Londres só conseguiu 0,06, quer dizer 6 centésimos de 1%, então é 1 em 10 mil, 6 em 10 mil, né? Istambul perdeu 2,1%. Das Américas, por maior parte mais altos, a Argentina ganhou 5,3%. Bovespa subiu 2,4%, parabéns Brasil, enquanto só Colômbia, que perdeu dessa região,
essa semana com 3,1% negativo. Da Ásia, todos positivos. Menor resultado foi da Coreia do Sul, só ganhando 1%, enquanto Filipinas detonou com 7,7% positivo. E no mundo de criptomoedas essa semana, você brinca com Bitcoin, tem que esperar volatilidade. É isso que faz parte do jogo, né? Volatilidade em excesso. Semana passada caiu 20%. No sábado passado foi desde 32 mil até quase 39 mil. E no domingo caiu até 31 mil. Então tá subindo, baixando de maneira grande. Desde abril tinha perdido uma metade do valor, se pode chamar de Bitcoin, dinheiro do Bitcoin como valor em que, né? De domingo para segunda de manhã ganhou 7%, valor é uma ideia. Né? Então, de domingo para segunda, esta semana ganhou 7%, ganhou outros 6% meio até quarta-feira. Daí para na sexta-feira caiu 8%. Depois de toda essa montanha-russa da semana, acabou perdendo só 3,5%, encerrando sexta-feira em 38.560 dólares, depois da perda de mais de 32% semana passada e de 19% a semana anterior. Bitcoin ainda está 23% positivo em 2021 e 280% positivo nos últimos 12 meses. E não somente Bitcoin em criptomoeda, há outras criptomoedas, pode imaginar, né? O Ibope da Ethereum está subindo, verdade que perdeu 50% durante esse último transtorno da Bitcoin, que é ao passo que suba ou baixe, Bitcoin, outras moedas também beneficiam ou sofrem. Porém, nos últimos 12 meses, enquanto Bitcoin nem ganhou 300%, Ethereum avançou, adivinhe quanto? 1000%, isso mesmo. Todo o foco do mundo tá em Bitcoin. Agora tem que dar uma olhada Ethereum também esse Dogecoin, né, do Elon Musk, gosta de se chamar o pai do Doge, o Doge Father. Analistas de Goldman Sachs avaliam que Ethereum tenha altas chances de superar Bitcoin como um reservatório predominante de valor. E outras moedas também, vale a pena pesquisar mesmo e faça a sua própria pesquisa, como sempre digo, né? Acrescenta a decisão chinesa de severamente reduzir mineração de Bitcoin no país. Vários mineradores completamente pararam as suas operações. Até este ponto, a China respondia por mais de 50% da mineração de criptomoedas no mundo. Interessantemente, já havia uma mudança em andamento de máquinas de mineração sendo fabricadas na China até outras partes do mundo. E esta atitude nova do governo chinês de abafar essa prática de minerar Bitcoin só vai acelerar a saída. Então, tem várias atitudes contra Bitcoin no momento. Maiores fatores afetando o petróleo essa semana foram os medos que Irã ia logo ser permitido e começar as vendas legítimas. Já sabemos que está um pouco abaixo da mesa, já ainda está fazendo. E também essa nova fonte, né, de petróleo, oferta mais farta, naturalmente baixaria os preços. Apesar desse medo que foi se apaziguando ao longo da semana, apesar desse medo que foi se apaziguando ao longo da semana, o otimismo da recuperação e mais demanda predominou. Então, petróleo ganhou bem esta semana, WTI subindo 4,3% para 66 dólares e 32 centavos por barril. Brent Internacional 4,8% positivo para 69 dólares e 63 centavos cada barril de petróleo. Ouro está perto de sua alta de 4 meses e os medos de inflação têm aumentado o interesse nos metais preciosos de oferta fixa, né? Sabe que só existe um certo tanto de ouro, não está sendo acrescentado nada desse dólar que está cada vez sendo diluído, né? E parece que é de propósito desse governo agora querendo colocar mais 6 trilhões de dólares na circulação, né? Pois bem, ouro encerrou esta semana 1,2% positivo no melhor ganho mensal desde julho de 2020 e encerrou esta semana em 1.904 dólares. Está chegando perto das suas altas, acho que foi 23 ao 2.300
por aí. Então está chegando por aí, não está pertinho, mas está chegando a esses meados. A prata ganhou 1,5% para $28,04 por onça. Os números para abril saíram dos gastos de indivíduos por necessidades, quer dizer, indivíduos comprando seu sabão, assim, a cesta básica e tudo isso. Isso aumentou por 3,1% em comparação com o abril passado e foi muito mais alto que o resultado de março, mais indicação de recuperação econômica, né? Porém, os medos mais recentes de inflação, particularmente vindo à tona em maio, deprimiu a medida de sentimento de consumidor em maio por algumas porcentagens, porém permanece muito mais alto do que um ano atrás. É lógico, né? Já está no fundo dessa fossa de Covid por aí, mas agora está realmente se recuperando muito bem. Rendimentos de títulos da tesouraria abaixaram esta semana, refletindo a maior demanda, né? Mas interessantemente o mercado de ações subiu, né? E também houve demanda para ações e também demanda para títulos. Às vezes funciona dessa maneira, né? Os títulos de 5 e 10 anos abaixaram 3 pontos base e os títulos de 20 e 30 anos abaixaram 6 pontos base. O de 30 anos encerrando em 2,26% e os de 10 anos, o título de 10 anos encerrando em 1,58%. Então, ainda baixíssimos juros por aí. Nos Estados Unidos, a Comissão de Igualdade de Oportunidade de Emprego decretou essa semana que empresas podem mandar que funcionários sejam vacinados contra a Covid, podem mandar que sejam vacinados. E para quem não precisa nem queira vacina, né? Vai perder seu emprego, então. É meio problemático isso, eu acho. Isso é muito contrário ao sentimento americano, né? Que ninguém gosta de alguém dizer não, você tem que fazer, especialmente quando vem a saúde da pessoa e liberdade individual. A previsão do PIB do primeiro trimestre, que ainda não foi completamente calculado, permanece em 6,4% positivo. A previsão para novos pedidos de subsídio de desemprego era 425 mil, que já era um declínio desde a semana passada, porém um número real saiu em, não 425 mil, mas em 406 mil, ao invés de 425. Muito melhor, muito melhor. Semana passada foi 444 mil e agora esta semana 406 mil. Vamos ver se essa trajetória boa continue. Por outro lado, o PIB da França acabou encolhendo por 0,1% no primeiro trimestre, isso ao invés do 0,4% de crescimento que analistas previram, que não veio a acontecer realmente. Se der para acreditar números internos chineses divulgados pelo próprio governo chinês, né? Se der para acreditar, né? Lucros industriais chineses saíram 57% melhores neste abril passado em comparação com abril de 2020. Dá para acreditar, né, que estava no meio de Covid e China realmente foi impactado de maneira maior, de maneira maior. Virgin Galactic teve um bom voo espacial no último fim de semana, seu terceiro voo de teste, enfim, encerrando meses de atrasos. Na segunda-feira, suas ações pularam 27,6%, porém na terça caíram 8,1%. Quer dizer que o ganho, enfim, foi mais ou menos 19%. Né? A AMC é uma empresa americana de cinemas que, obviamente, sentiram profundamente os efeitos econômicos do Covid, pois tiveram que fechar por muitos meses. Agora que pessoas estão voltando ao cinema, pessoalmente eu fui semana passada, né? Ou esta semana eu fui, e semana passada também, né? A AMC está mostrando a melhor performance do setor, 2 vezes em uma semana, mais que maior número de vezes que eu tenho ido a cinema em muito tempo, para quase um ano, deve ser um ano, né? Ganhou 20% na terça-feira, isso é a AMC, ganhou 20% na terça-feira e outros 40% nos próximos 2 dias.
continuou acelerando para cima na sexta-feira. Então fique de olho nessa ação. A AMC tem ganho 1000%, 1151% em 2021 e está 423% positivo nos últimos 12 meses. Quer dizer que os efeitos de Covid, o negócio caiu drasticamente, né? Mas ganhou bem, voltando a ser positivo e a recuperar toda essa perda e ainda crescer muito mais depois da recuperação da Covid, né? GameStop continua a apreciar, subindo 16% na terça-feira e outros 8% no pré-mercado da quarta-feira. GameStop tem ganho 1012% em 2021 e 4.365% nos últimos 12 meses. Incrível isso, né? E alguns caras eles pensaram, eu acho que essa subida já é o fim, agora eu vou entrar em posição curta. Eles foram meio lascados. Perderam um bocado, pois continuou a subir, né? Eles entraram curto e continuam a subir. Não é segredo que China quer dominar o mundo e em vários lugares está sendo bastante agressivo. Agressivo, China, será? É assim. Porém, os Estados Unidos têm uma ferramenta de negociação, as tarifas sobre 370 bilhões de dólares de produtos para exportação chinesa. E esta administração quer ser mais mole, seria a palavra apropriada na minha opinião, né? Mais mole com a China. Então está contemplando o uso de reduções em tarifas, não de aumentar, mas o uso de reduções em tarifas para reduzir as tensões. Assim não, né? Não acho que China vai dizer, então os Estados Unidos estão bonzinhos, então a gente vai deixar os Estados Unidos por lado quando nós dominamos o mundo, eles podem... Não vai acontecer dessa maneira, não. Fica de olho, Microsoft divulgou essa semana que os hackers que perpetraram um ataque chamado SolarWinds estão agora alvejando agências governamentais, grupos de pesquisa e ONGs. A Microsoft caracterizou o ataque SolarWinds como o maior e mais sofisticado ataque que o mundo jamais viu. Quer dizer que ainda estão continuando e entrando em outros ramos, né, para destruir suas empresas, né, para colocar em prejuízo, quer dizer, tudo para dinheiro. Agora veja a empresa Amazon, já sabe do ramo Prime, né? Prime que oferece filmes e programas semelhantes a Netflix. E eu vacilo, às vezes Netflix é o que eu quero assistir e outras vezes é Prime mesmo, né? Geralmente para filmes vou à Amazon Prime. Veja só, a Amazon divulgou esta semana que estará comprando MGM Studios. Com certeza você tem visto a MGM no início de alguns filmes que tem assistido. Mas empresa histórica, desde o início de filmes em Hollywood, e é um dos maiores produtores de filmes nos Estados Unidos e, portanto, no mundo. Legal isso eu acho. Sem dúvida, a Amazon vai inspirar nova criatividade na MGM e, ao mesmo tempo, as instalações e o talento que já trabalha para a MGM vai facilitar aquela criatividade e aumentar as possibilidades. Na minha opinião, será uma bela síntese dessas duas empresas. Então, presta atenção, fica aí a dica, né? Este casamento dessas duas empresas, MGM e Amazon. Montador de automóveis Ford, segundo maior dos Estados Unidos, está pulando com tudo no ramo de veículos elétricos. E se o futuro é elétrico, Ford não quer ser dinossauro, né? Já lançou o Mustang Mach-E, né? E quer dizer eletricidade ou elétrico, né? O Mustang é o carro o carro esportivo mais desejado do Ford. E o Mach era o modelo mais veloz, né, e especial desses Mustangs. Então, isto é um Mach Mustang elétrico. O presidente Biden, semana passada, fez um test drive no caminhonete F-150, todo elétrico, chamado Relâmpago, o Lightning. Ford vai também eletrificar o Van Transit, né? Investidores gostaram, ações aumentaram 8% na quarta-feira e outros 7% na quinta-feira. Ford tem ganho 67% em 2021 e 156% nos últimos 12 meses.
GameStop, eu já falei, continua a surpreender e subiu bastante, né, e baixou e alguns operadores que abriram posições curtas, perderam, né? Análises indicam que os curtos por aí perderam 754 milhões de dólares só na terça-feira essa semana, quando o GameStop passou por uma bela subida, né? Tomara que tiveram o bom senso de logo sair, dizer, já é, tudo eu quero sair logo. E há muito tempo eu acreditei na Boeing, né? Passou por muitas dificuldades, mas eu pensei que havia muito potencial para cima e ultimamente está confirmando os meus pensamentos, né? Na quinta-feira, a Boeing ganhou 3,9% em otimismo sobre a recuperação econômica, que sem dúvida permitirá mais viagens e vai precisar de novos aviões, né? Também uma multa já levada em conta devido às dificuldades com o modelo 737 MAX acabou sendo menor que esperado, em só 17 milhões de dólares. A preocupação era que a multa seria muito pior, e devido a isso, Boeing tem ganho, por isso que Boeing ganhou bem essa semana. Os investidores saíram bem felizes. Boeing tem ganho 17% em 2021 e 67% nos últimos 12 meses. Eu acho que mais espaço para cima também. Esta é a minha opinião. Você tem que fazer sua própria pesquisa. No outro lado do Atlântico, o maior concorrente da Boeing, Airbus, ganhou mais de 9% na quinta-feira na divulgação de produção acelerada. O plano é de produzir 64 novos modelos A320 cada mês até o segundo trimestre de 2023. Eu deveria dizer não novos modelos, mas novos exemplares. É o mesmo modelo, né? A320. Ações da Airbus estão em altas de um ano e tem ganho 20% em 2021. Então, bem saudável isso. Novos casos do Covid nos Estados Unidos estão em seus níveis mais baixos em um ano. Uns 39% da população já recebeu a vacina completa. Os Estados Unidos têm 26 mil novas infecções cada semana, uma média de 3.700 por dia. Enquanto isso, no outro lado do mundo, na Índia, estão passando por 222.315 novas infecções diárias. Então, 3.700 aqui nos Estados Unidos e 222.300 diários na Índia. É o maior número diário no mundo, porém é muito melhor que os 400 mil diários vistos anteriormente ainda este mês, né? Então está melhorando rapidamente. Aconteceu no Reino Unido que houve suspeitas de uma operação de cultivar maconha num prédio, né? Como é que se sabe que está cultivando maconha num prédio? Um drone da polícia voou por cima, detectou muitas fontes de calor fora do normal, né? Havia furto de energia, muita energia sendo gasto, muita fiação irregular, muitas gambiarras de dutos de ventilação. Algo sem dúvida estranho estava acontecendo, então chamaram a polícia especializada em interdição de drogas. Porém, quando entraram no prédio, imagine que encontraram nada de maconha, né? Foram servidores após servidores de computadores minerando Bitcoin. Se lembra porque Elon Musk disse que não aceita mais Bitcoin em pagamento para os seus carros, né? Porque a mineração não combina com preservação do meio ambiente devido à altíssima quantidade de energia que é gerado por maior parte por combustíveis fósseis, né? Então, cuidado por aí, gente. Imagine explicar para a geração dos nossos pais que bem entendeu a ilegalidade de cultivar drogas, né? Que a nova ilegalidade seria em resolver problemas matemáticos com computadores. E agora ilegal, né? Pelo menos naquela situação. Mundo completamente novo, né? Então, é isso que eu tenho para vocês esta semana. Tenham uma boa semana. Até a próxima.